Ah, Ubisoft, falar mal de você já deixou de ser engraçado. É inegável que os seus jogos já não atendem mais às expectativas há um bom tempo. Porque sempre tem um bug ali, uma decepção aqui, 12 adiamentos. Mas o Assassin's Creed 27 e o Far Cry 15 precisam estar na sua lista de prioridade. Esses não podem faltar. E já não é surpresa pra ninguém que todos os ex-funcionários da Ubisoft estão atualmente fazendo grandes jogos para as empresas. Assim como Sifu, um jogo excelente de artes marciais e puro rage, porque é só isso que esse jogo vai dar pra você. Tendinite, depressão, ansiedade, estresse e o questionamento do que você está fazendo na sua vida neste exato momento. São coisas que vão passar pela sua cabeça enquanto você estiver jogando este jogo, que por mais que ele seja incrível, ao mesmo tempo, ele faz você ter esse tipo de questionamento porque você não sabe o que você tá fazendo ali de tanto ódio que você vai sentir durante esse jogo. Mas tirando isso, é um bom jogo. Então, sem mais enrolação, bora ver o que acontece nessa jornada sensacional. Pessoal, essa não é a minha primeira experiência com Sifu e nem a segunda. Eu sempre desistia no meio do caminho. Mas como esse vídeo foi postado, claramente eu cheguei até o final. Ou não. Então, antes de mais nada, vamos escolher a dificuldade. E é aqui que muitos vão me xingar nos comentários porque eu usei na dificuldade aprendiz. Mas eu fiz isso porque eu já sabia o quanto que eu ia sofrer no modo arena, que é a DLC do jogo. E, meu Deus do céu, como eu sofri. Eu não imaginei que eu ia passar tanto sufoco. Mas logo logo eu chego lá, sem pressa. Vamos por partes. Assim que começamos o jogo, estamos controlando o vilão principal do jogo, que está atacando um dojo junto de seus capangas, em busca de vingança e dos talismãs que Sifu protege. Então, após transformar o Sifu em camisa de saudade, seu capanga faz a mesma coisa com o nosso personagem, que aliás, eu escolhi a personagem feminina, porque, sim, já é conhecido em jogos de luta que personagens femininas possuem um hitbox menor. Por isso eu escolhi um personagem feminino, pra ver se eu morro menos, né? Que esse jogo é bem difícil. A história do jogo não tem segredo. Yang e seus capangas atacam o dojo de Sifu porque não concordam com a forma que ele usa os talismãs, e então, por desejos pessoais e vingança, eles eliminam Sifu. E agora o nosso objetivo é eliminar todos os 5 assassinos que transformaram meu pai em camisa de saudade. E não tinha como não começar pela pessoa que fez a mesma coisa comigo. Fajar é um dos primeiros membros do grupo e é um homem com problemas de saúde que buscava o poder do talismã para curar a si mesmo. Após a morte de Sifu, ele fica encarregado de proteger os esconderijos e administrar as drogas dos cortiços. Nesses 8 anos que a nossa personagem ficou treinando, ela também pesquisou sobre o paradeiro de cada integrante do grupo. Sabemos onde cada um fica e só precisamos passar por cada um dos seus capangas para chegar até eles. Nada demais. Então, chegando nos cortiços, já nos deparamos com o nosso primeiro inimigo e mostramos o resultado de nossos 8 anos de treinamento. Como eu já tinha um pouco de prática, o primeiro mapa é bem tranquilo para mim. Na dificuldade estudante, então, fica mais tranquilo ainda porque os inimigos tendem a ser menos agressivos. Mas isso não quer dizer que é um passeio no parque. O jogo continua difícil. Só consegui passar que eu já tinha uma certa prática. Então a gente atropela todos os inimigos que vêm pela frente, até porque esse primeiro mapa funciona mais como um tutorial para, enfim, chegar no chefão. E finalmente, chegando no Fajar, nos deparamos com o nosso primeiro obstáculo. Seus chutes baixos infernais. Esses ataques vão me atormentar a jornada inteira, porque esses desgraçados enfiam um chute baixo no meio de um combo toda vez que eu não tô esperando. Ou seja, ou você decora cada combo de todos os inimigos, ou você mama todos eles. Eu mamei todos eles, mas sem muito esforço, derrotamos Fajar e já podemos avançar para o segundo capanga. Mas, peraí, você deve estar se perguntando onde estão as conquistas do primeiro mapa. Então, a notificação de algumas conquistas bugaram. Elas apareceram depois que eu fechei o jogo, mas para vocês não perderem, eu vou passar elas rapidinho aqui para vocês. Primeiro, eu ganhei uma conquista por terminar o prólogo, outro por realizar 3 abates em 12 segundos, comprar a maior recompensa do santuário baseado na minha pontuação, fazer mais de 10 mil pontos em uma fase, completar o hangar em menos de 1 minuto e 20 segundos, derrotar o Fajar e, por fim, vencer qualquer chefão sem morrer. E eu acredito que o Fajar seja o boss mais tranquilo para se fazer essa conquista, porque seus ataques são muito previsíveis. Mas, para mim, o boss mais fácil é o Shan. Sei lá como é que fala o nome disso aí, que é o segundo boss do jogo. Sen comanda um clube noturno onde ele usa para treinar seus seguidores para me encher de porrada, o que acontece com uma certa frequência.
frequência. Mas antes de ir atrás de Shen, consigo mais 2 conquistas por desbloquear minha primeira habilidade e por desbloquear uma habilidade permanente. Então, assim que chegamos no clube, já desconto todo o meu estresse de um CLT que tem que pegar um busão lotado no meio do calor de 56 graus de São Paulo e entramos no clube, onde todos são artistas marciais altamente capacitados, mas eu me preparei 8 anos para esse momento, meu irmão. Então eu varro o chão com esses miseráveis. E assim como no primeiro mapa, eu não sofro muito, mas aqui já começa a aparecer aqueles inimigos que são bem chatos de lidar, como por exemplo, as lutadoras femininas, porque elas lutam usando majoritariamente os pés. Então numa primeira jogada, é muito difícil prever se ela vai atacar por cima ou por baixo, mas como ela tem a vida baixa, é de certa forma tranquilo de derrotar ela. Mas é também nesse mapa que surge o meu pior inimigo, esse desgraçado infernal, que foi onde eu tive minha primeira morte. Os golpes desse puto machucam muito. Além de machucar, ele também combina os golpes baixos com os golpes altos. Muito difícil de prever o que esse enviado de Beelzebub vai fazer durante os ataques. Depois de derrotar esse verme, passamos por mais algum teste de força, pegamos mais algumas conquistas e finalmente chegamos no Shen. Sam, já, sei lá. Que meus amigos, que boss fácil. Ele basicamente ataca sempre por cima e seus movimentos são muito lentos, dando brecha para desviar sem muito esforço. E ao derrotá-lo, ganhamos mais uma conquista. Vamos entrar agora, onde para mim é a pior fase do jogo, mas não no sentido de design, no sentido de dificuldade. Tanto os inimigos e chefes são muito chatos de lidar. Todos estão bem armados e nossa chefe da vez é a Kuroki, uma artista japonesa renomada que gerencia um museu e mantém nele inimigos extremamente chatos de se enfrentar. Assim que entramos no museu, já damos de cara com 2 inimigos empunhando facas, mas esses são bem tranquilos de lidar. Nosso objetivo é chegar até o último andar do museu, é onde o nosso boss nos aguarda. Mesmo sendo um mapa difícil, passo rapidamente de tudo, até porque não é minha primeira vez jogando, né? Minha dificuldade estava em derrotar os chefões. Tem hora que parece que eles só decidem ficar injustos. Foi por isso que eu dropei esse jogo várias vezes. Então, para não me prolongar muito nas fases, vamos direto para as conquistas. Como eu tive minha primeira morte para aquele puto, eu compro a maior recompensa baseada em XP que reseta a minha vida, o que me garante uma conquista e mais uma por ficar jogando os inimigos uns nos outros. Então, chegamos na Kuroki, e para mim, ela consegue ser o boss mais difícil do jogo, principalmente na primeira fase dela, por conta de ser difícil de prever todos os seus movimentos. É certeza que algum deles vai dar aquela machucada. Ela é extremamente difícil no modo arena, que é a DLC do jogo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu morri pra ela, mas durante o modo história, é só não afobar e ter um pouco de paciência que a gente leva o troféu dela pra casa tranquilamente. Agora, com 3 chefes eliminados, nos restam 2. Nosso destino agora é a torre, onde encontraremos a Jin Feng, uma idosa ex-mestre de Kung Fu que se tornou uma magnata corporativa poderosa. Ela usou toda a sua influência para criar um império de corrupção. Mas assim como nos outros mapas, atropelamos todo mundo. Tem alguns capangas que são mais chatinhos de lidar, mas aqui eu já tinha virado um só com Kung Fu. Todos os golpes começaram a fluir naturalmente, e aqui eu já tava me sentindo grandão e confiante para essa platina. Então, antes de chegar na Jin Feng, paramos para pegar um troféu específico desta fase, o que foi um acidente, porque eu acreditei que eu não iria morrer de queda. E mais pra frente do jogo, eu percebi que qualquer quedinha que seja maior que um degrau já arranca metade da minha vida. Isso é uma sacanagem, mas essa lei também se aplica a todos os inimigos que eu tô enfrentando. Por fim, chegamos na Jin Feng, o boss que possui a menor vida entre os chefes, e é até por isso que ela usa uma arma que nos mantém distante dela. Mas sem grande dor de cabeça, derrotamos ela e pegamos mais uma conquista. Enfim, chegamos no nosso alvo principal, o culpado por estarmos fazendo essa jornada, o motivo de termos treinado por 8 anos em busca de vingança. Yang, principal antagonista e ex-aluno de Sifu. O motivo de sua vingança foi porque Sifu se recusou a usar os talismãs para ajudar sua esposa e filha que estavam doentes. E é até curioso, porque quando pensamos em chefe final, imaginamos um cenário grande, cheio de inimigos poderosos. Não que isso não tenha, com armas especiais, mas não, ele vive em um santuário na busca da cura do que infligiu sua esposa e filha. Dá até uma sensação de paz ao chegar nessa fase. Mas ele matou nosso pai a sangue frio e ele jamais será perdoado. Saímos atropelando todos os seus capangas, pegamos um troféu por arremessar um inimigo nas montanhas e encontramos o Yang, o boss que testa todas as nossas habilidades, porque nele não conseguimos realizar nenhum golpe especial, precisamos enfrentá-lo de igual para igual. A única diferença é que ele só tem mais alguns anos de experiência que eu, então antes de enfrentá-lo, eu reseto as minhas mortes para tentar derrotá-lo com menos de 25 anos. Yang não dá chance para erro, ele pune
a gente da pior forma possível. Eu achei que eu estava no controle, mas Yang mostrou quem é que manda nessa porra. Depois de algumas mortes, consegui derrotar Yang no limite dos meus 25 anos, o que me garante 3 conquistas. Uma por derrotar o Yang, outra por terminar o jogo com menos de 50 anos e mais uma por terminar com menos de 25 anos. Então, antes de ir pra DLC, precisamos ir atrás de alguns troféus que nos faltaram no modo história. Eu preciso terminar o jogo mais uma vez, só que dessa vez tenho que poupar todos os chefões do jogo para alcançar o Wood, que é um código de ética fundamental das artes marciais chinesas. No contexto do jogo, Wood é usado para demonstrar controle emocional ao invés de destruir meus inimigos. Agora vamos para a sessão Speedrun de conquistas. Durante essa run, busco todos os coletáveis para completar o quadro de detetive de cada chefão. Termino a fase com randomizador ativado, recebo a maior recompensa de santuário baseado na minha idade, pego a conquista com o requisito mais infernal já feito pelo homem, por abrir o modo foto, acerto 3 inimigos com um único golpe, finalizo um inimigo com um ataque especial de uma espada, no museu eu arremesso um inimigo do andar mais alto e encontro um objeto que desbloqueia o golpe Cowbot, que é um golpe que serve apenas para manter o nosso multiplicador de pontuação no máximo. Ufa! Agora que tiramos essa grande leva de conquistas da frente, vamos voltar para o modo Wood. Aqui não tem muito segredo. Devemos usar toda a nossa experiência com o jogo para dar parry no inimigo. Nessa segunda fase, não devemos finalizá-lo. Após ele ficar tonto uma vez, devemos deixar ele voltar do stun e deixá-lo tonto mais uma vez, para aparecer o botão de poupá-lo. Em teoria, isso não é muito difícil de se fazer, mas é muito contra-intuitivo porque ficamos o jogo inteiro finalizando os inimigos, para no fim o jogo dizer que devemos poupá-los. Teve alguns chefões que eu acidentalmente finalizei durante a run, mas é só refazer o mapa e lembrar de não finalizar o boss de novo. Então fomos poupando um por um, o que nos garante a conquista de cada chefão, até finalmente chegar no Yang, que no final revela ter uma terceira fase, o que não é muito difícil porque ficamos com a vida infinita, mas foi uma surpresa durante a minha gameplay. Então após derrotá-lo, nos é mostrado o final verdadeiro, onde a mensagem do jogo é que não devemos ser impulsionados pelo ódio e vingança. Ter o autocontrole nos torna uma pessoa melhor. Já que poupamos todos os chefões, nos tornamos o novo guardião dos talismãs que estavam em posse dos chefes, nos tornando o novo Sifu. Agora que terminamos o jogo no modo Wood, já podemos ir para a DLC, certo? Não. Tiveram algumas missões que eu não consegui fazer durante a run, então eu tive que adiar para esse final. E mesmo assim, eu não consegui fazer, que é conseguir mais de 20 mil pontos em um mapa. No início parecia muito fácil, mas foi aqui que eu percebi que eu tinha muito a aprender. Não importa o que eu fazia, se eu tomasse um hit, minha pontuação já descia. Fiquei horas tentando fazer esses 20 mil pontos, mas infelizmente eu falhei. Mas graças a um bug divino, é possível fazer 20 mil pontos usando o modo personalizado, o que em teoria não deveria acontecer, porque assim que iniciamos o modo personalizado, é dito que nenhuma pontuação ou conquista será salva ou desbloqueada. Porém, ao chegar no final da fase com os 20 mil pontos e voltar para o menu do jogo, o sistema buga e te entrega a conquista mesmo assim. Sim, eu sei que eu fui sujo, mas já não tava aguentando mais perder por 2 mil pontos de diferença. Então depois de muito treinar, eu decidi tentar mais uma vez, só pra provar que dessa vez eu ia conseguir. E passei de primeira. O problema era o meu antigo eu. Nessa altura, eu já tinha me transformado em outro ser. Foi muito sofrimento pra finalmente chegar onde eu cheguei. Eu tive que perder pra aprender. Mas chega de enrolação. Vamos pegar os troféus que faltam e partir pra DLC. Mas antes, entro no modo história mais uma vez para alcançar a minha aparência mais idosa. E por fim, entro no modo treino para usar todos os ataques de foco. E finalmente, cá estamos. No inferno na Terra. No apocalipse. No modo arena. Essa DLC dói mais que bater o dedinho na quina da parede. Dói mais que término de namoro de 5 anos. Dói mais que pegar busão lotado em dia de chuva. Essa DLC dói. E foi aqui que eu percebi que se fudemos. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. Quando me falaram que ela era difícil, eu não botei fé. Ela funciona como desafios. Eu tenho uma missão e determinadas condições para fazer. Na teoria, parece fácil. Na prática, meus amigos, eu fiquei tranquilamente umas 30 horas fazendo essa DLC. Mas não é porque ela é extremamente difícil. Isso também é porque eu era incompetente, incapaz de dominar o jogo. Eu tive que morrer para nascer mais forte. Quando eu finalmente renasci, comecei a enxergar. Envelhecer 10 anos em minutos dói no corpo e no ego. Precisei passar por uma tortura para me tornar apenas um ser capaz de enxergar além. Um ser capaz que mesmo errando não desiste. Um ser novo. Deixa eu resumir aqui de forma
sucinta para vocês o que é o modo arena. São inúmeros desafios com diversas condições, desde não tomar hit, derrotar um número X de inimigos, capturar ponto, terminar no menor tempo possível, mas tudo isso com uma enxurrada de inimigos psicopatas sedentos pelo meu corpinho. Para eu alcançar a platina, eu preciso completar 80 arenas, coletar 240 selos que nos é dado de acordo com o nosso desempenho na arena, obter selos de ouro em desafios específicos. Para conseguir eles eu preciso ser perfeito no desafio e concluir quests específicas durante as fases. Por fim, concluir as arenas Tigres e Dragão, onde o Tigre, em teoria, são as arenas mais fáceis e o Dragão são as arenas do Beelzebub. E eu só posso dizer que fazer tudo isso foi do caralho. Então vamos começar listando as nossas conquistas, porque se eu ficar mostrando todas as arenas, o vídeo vai ter 200 horas. Então primeiro eu consigo a conquista de ganhar 3 selos em qualquer desafio. E para conseguir isso eu tive que doar a minha alma para o Beelzebub, que eu já tinha apanhado para a primeira arena, o início. Eu não queria nem ver o resto. Então continuando, eu desbloqueei um novo pacote de arena depois de horas preso no primeiro desafio da DLC. Eu aproveitei as arenas iniciais, que são mais tranquilas, e já tirei da minha frente os troféus de selo de ouro. Peguei selo de ouro na arena de sobrevivência, onde eu preciso terminar a arena sem ter tomado mais de 6 hits. Peguei também na arena de perseguição, onde eu preciso eliminar um número X de inimigos o mais rápido possível. Obtive selo de ouro na arena de desempenho, onde eu preciso ter uma pontuação ridiculamente alta. E por fim, peguei o selo de ouro na arena de captura, onde eu preciso capturar todos os objetivos o mais rápido possível. Como esses são os desafios mais complexos de se fazer, já fiquei menos tenso com o restante da jornada. Eu fiquei tentando ganhar os 3 selos em todas as arenas, até perceber que para a platina eu não preciso pegar todos os 3 selos, só precisava garantir um selo e concluir a arena. Então depois de concluir 25 e 45 arenas diferentes, ficam faltando os troféus que precisam entrar em fases de arena específicas para concluir, como arremessar todos os inimigos da arena Heliporto. E meus amigos, que missão gostosinha, não tem coisa melhor do que não dar um único soco nos inimigos e fazer eles caírem pelo próprio erro deles. Essa missão é perfeita. Tive também que finalizar um inimigo com uma bola de neve na arena Ciclone, e durante a minha jornada me deparei com 2 conquistas com descrições enigmáticas, onde mais uma vez tive que apelar para guias. E assim como os troféus citados agora há pouco, preciso fazer determinadas coisas nas fases, como bater em um carro, que claramente faz referência a Street Fighter 2, sim, eu sou velho, e outra missão que precisa apenas jogar inimigos em bolas gigantes para criar um ritmo musical. Antes de terminar as arenas do Tigre, eu faço uma arena no modo personalizado, o que me garante uma conquista. E finalmente termino as arenas do Tigre. Mas felicidade de pobre dura pouco. Por mais que as arenas do dragão fossem menor, elas são mais complicadas, porque os inimigos são mais poderosos. Muitas arenas estão na dificuldade mestre, os inimigos me atacam ao mesmo tempo e se eu tomar um hit eu morro. As arenas dragão realmente não é pra qualquer um. Mas vou dizer pra vocês que todo o meu sofrimento me preparou para essas arenas. Não teve nenhum que de fato eu fiquei mais do que 20 minutos fazendo. Consegui passar quase todas de primeira. E com isso eu estava cada vez mais próximo da platina. Fui coletando os troféus restantes, como ter 240 selos, arremessar um discípulo no lago, realizar todos os tipos de abate do jogo. E vou dizer pra vocês que essa foi um pouco complicada, porque eu não sabia quais abates eu precisava para a conquista. Foi então que entrei para jogar sem gravar, só para passar o tempo. E a conquista veio no primeiro abate que eu realizei. Então peço perdão por não ter a gravação desta cena. Mas finalmente chegamos na parte final da nossa jornada, a última arena do dragão. Todos os 5 desafios são extremamente complexos, mas nenhum supera esses 2. Foram 2 dias me dedicando para finalmente conseguir passar. Horas assistindo pessoas ensinando como passar, horas e horas morrendo e morrendo, perdi cabelo, briguei com a minha família, deixei de comer como forma de autopunição por não conseguir passar de algo que me preparei por tanto tempo. O que deixa elas tão difíceis são que você enfrenta todos os chefões em uma sequência só, ou você enfrenta os chefões ao mesmo tempo. Isso não é justo. Só que finalmente as coisas começaram a encaixar, o reflexo começou a funcionar, os parries estavam precisos, tudo que eu precisava era de uma chance, e quando eu a tive, eu abracei. Consegui finalmente superar todos os desafios de Sifu, e assim dando um fim à minha jornada. Eu não gritei, eu não comemorei, eu só me senti satisfeito. Todo o esforço e dedicação que eu tive tiveram resultados.
anos. A sensação de realização foi absurda. Nada supera isso. Por fim, Sifu não é um jogo fácil, mas é um jogo justo. Se você quer uma platina que realmente te faça evoluir, essa aqui vale todo o esforço e dedicação. Então, é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de trazer esse jogo pro canal. Logo, logo trago mais outra platina delícia pra vocês. Fechou? Valeu!